Você tem interesse em aprender um pouquinho sobre pele? Se sim, fica aí comigo. Eu sou a Letícia Osório, fisioterapeuta e professora. Então, o que vem a ser a pele? O tegumento, que a gente chama, o sistema tegumentar, nada mais é do que a nossa pele, tá? Qual que é o objetivo da pele principal? Proteção. Contra o quê? Contra fatores exógenos. Fatores exógenos são fatores externos, tá? E essa proteção, o que faz com que nós não percamos aquela água, a nossa hidratação da pele? Porque cerca de 70% da nossa pele tem água, você sabia disso? Então, gente, tcharam, bebam muita água. Eu bebo muita água, falo para os meus alunos, água, 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 para os pacientes, água, 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 tá? Eu tenho um vídeo aí sobre água, depois você assiste. Então, a pele, ela representa de 15 a 16% do nosso peso corporal. Ela é o maior órgão humano, então temos que cuidar da nossa pele, certo? Então, ele é responsável, esse órgão, por questões sensoriais, né, que é o tato. Como que a gente consegue perceber esse tato? Porque nós temos terminações nervosas livres, que se você estudar no livro de anatomia, elas são umas arvorezinhas. E temos corpúsculos. Corpúsculos de Ruffini. O corpúsculo de Ruffini é responsável pela sensação do calor. Pacini, corpúsculos de Pacini, por pressão. E corpúsculos de Meissner. O Meissner é tato e pressão também. Então, esses corpúsculos, por exemplo, encostei numa chapa quente. O que vai ser? Vou ter o reflexo de tirar. O corpúsculo de... Daí vai, na verdade, nesse caso, todos vão atuar. As terminações nervosas livres, o Pacini, Ruffini e Meissner. Eles vão enviar a mensagem para o cérebro está queimando, Ruffini, calor. Tô sentindo, né, ali aquele tato. E daí o que o corpo vai fazer? Vai retirar. Então, quem vai ter essas sensibilidades, ou de um toque mesmo, uma mão, uma massagem, uma drenagem, essa sensação do toque também são esses corpúsculos que enviam uma mensagem para o cérebro. Outra coisa, a espessura da pele, ela varia, tá? De 0,5 a 4 milímetros. Depende da região, a gente vai falar isso mais pra frente. Por mais complexo que o nosso corpo seja, nós temos basicamente 4 tipos básicos de tecido, que é o tecido epitelial, que é a epiderme, que é esse que nós estamos falando, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Nervoso é inervação, tá? Não é o caso do que a gente está falando hoje. Muscular, parte de musculatura. Tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento. Ele fica embaixo da pele, embaixo dessa tecido epitelial, do tegumento, tá? Então, vamos falar hoje do tecido epitelial, que ele é de revestimento. Então, só voltando um pouquinho sobre as funções da pele, o que nós falamos? Primeiro, P de pele, P de proteção. Sou cheio do esquema para poder a gente fazer uma memorização aí. Então, é um órgão sensorial das sensações, já falei isso. Auxilia no sistema imunológico. Regulação da temperatura corpórea. Então, se eu tenho uma febre, alguma coisa, meu corpo, ou faço um exercício físico, né, pelo suor, essa faz um equilíbrio hídrico e uma regulação térmica do meu corpo. Proteção, eu já falei. Excreção de eletrólitos e outras substâncias, eu dei um exemplo aqui do suor, é uma maneira de uma excreção. E síntese de vitamina D. Então, precisamos tomar sol para fazer essa síntese de vitamina D. Lembrando que o sol são aqueles horários antes das 10 da manhã e após as 16 horas, principalmente se você mora numa cidade muito quente. Aqui em Curitiba, nós não temos muito esse problema, porque o sol vem nos visitar de vez em quando. Brincadeira. Precisamos nos proteger do mesmo jeito, tá? Filtro solar, galera. Vamos lá. Então, o tecido epitelial. Eles são
o epitélio, eles são responsáveis pelo revestimento, mas não só externo, que eu tô dando o exemplo da pele, tá? Pelo revestimento dos nossos órgãos também. Então, do nosso esôfago, do nosso estômago, do nosso rim, das nossas narinas e dos nossos alvéolos, gente. É tudo recoberto por tecido epitelial. Elas são células justapostas, então elas são células bem unidas. Por quê? Porque se eu estou revestindo, eu preciso revestir aquilo com coesão, que a gente chama células coesas, justapostas, bem unidas mesmo. Então, os exemplos eu já falei, rim, bexiga, eu acabei não falando, pele, boca, esôfago, uretra, tubos renais, alvéolos pulmonares. Não podemos esquecer dos vasos, né? Dos capilares sanguíneos e linfáticos. Também são tudo recobertos por epitélio, tecido epitelial. A vida da célula do tecido epitelial, ela é limitada. Mais ou menos ocorre uma renovação celular de 21 a 28 dias. Então, por isso que é importante a gente fazer uma esfoliação da nossa pele de 21 a 28 dias, porque vai ter essa troca, tá? E era legal, porque é pra gente manter a nossa pele bonitinha externamente, né? E essa renovação, ela se faz assim. Lá embaixo da epiderme tem a camada basal, que já diz o nome, né? Basal, base. Lembra dos esquemas de memorização? Então, a base, ela que vai neoformar as células, e essas células, elas vão subindo. É como se fosse várias camadas, então elas vão subindo e vai chegar nessa camada externa da epiderme, né, da camada córnea. São 5 camadas epiderme, e a córnea é essa última camada de pele, que é quando a gente faz a esfoliação, são células mortas. Então, porque o tempo de vida delas é limitado mesmo, tá? Então, neoformação eu já falei. Falando de hidratação, agora eu lembrei de uma coisa. Então, há 2 maneiras do corpo, da nossa pele, se hidratar. De dentro para fora, tomando água, que eu já falei, e de fora para dentro, usando um cosmético. Para você saber se o teu cosmético que você está usando, ele é bom, ele é efetivo, você não pode se encharcar de creme, tá? E você tá lá, nossa, como esse creme é maravilhoso, porque ele rende um monte. Ops, rende um monte? Então ele não é tão bom assim. Porque o creme bom é aquele que você passa umas 3 vezes, 4, e ele já absorve pela pele. Esse é o bom. Fica a dica. Tanto parte basal já expliquei. As funções do tecido epitelial. Revestimento de superfícies, que eu falei. Absorção e secreção. Então, essa troca, né? A pele vai absorver e vai excretar os resíduos. Sensorial, que é a mesma questão dessa parte do tato mesmo. Essa renovação, porque a pele vai trocando, né? As células vão trocando, tá? A nutrição dela. Esse é um segredinho bem legal. Para você saber se você tá no tecido epitelial, no caso, né? Pensando na pele, tem a epiderme, que é o tecido epitelial, e a derme, que é um pouquinho mais profundo, que é o nosso tecido conjuntivo. Então, o conjuntivo, ele tem toda uma questão de hidratação, que depois eu vou falar, porque ele que tem as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, os vasos sanguíneos, e é nesses vasos sanguíneos que eu quero chegar. Então, gente, o tecido epitelial, ele não tem vaso sanguíneo. Então, uma dica. Sabe quando você machuca a tua mão com uma ferpinha? Que essa ferpa você vai lá com uma agulhinha para tirar? Então, quando você faz isso, você viu que você não sangra? Por que você não sangra? Porque você está atingindo o tecido epitelial. E o epitélio não tem vaso sanguíneo. Então, fica a dica. Quando você for fazer algo mais superficial, que não sangrar, tecido epitelial. Quando você colocar uma agulha, por exemplo, né? Ou for fazer qualquer procedimento mais profundo e sangrar, porque você já pegou derme. Porque daí a derme tem um vasinho sanguíneo.
tá? Isso é bem legal. Então, como ela não tem os vasos sanguíneos, ela precisa de uma nutrição, né? Porque nossa pele vai ser nutrida e vão ser levados os nutrientes por alguma questão. Então, eles são levados através de difusão. Então, embaixo da lâmina basal, que é essa última, né, que é a primeira camada da epiderme, embaixo dela tem a derme, tem o tecido conjuntivo, que já possui os vasos sanguíneos, certo? Esses vasos sanguíneos, por difusão, como eles estão pertinho, né, eles estão abaixo da epiderme, por difusão, eles acabam nutrindo o nosso tecido. Então, lembra que eu falei que a epiderme acaba tendo várias camadas, que o tecido epitelial tem várias camadas? Então, o tecido alveolar, né, do pulmão, o vaso sanguíneo e o vaso linfático, ele não tem quase camada, ele é uma única camada. Por quê? Porque ele não precisa fazer essa difusão rápido, nutrir rápido, ou ele vai ficar pensando, vou respirar, deixa eu fazer a difusão, daí que eu vou... Não dá tempo, né? É sangue, é linfa, né? Vascular, linfático, os vasos sanguíneos, os linfáticos e os alvéolos pulmonares têm essa única camada por essa questão de nutrição, por ser mais rápido. Porque eles precisam oxigenar esse tecido rápido. Que mais? Em relação à inervação, eu já falei que são os órgãos sensoriais, que são os corpúsculos e as terminações nervosas livres. Já me antecipei, sempre eu vou dar aula e acabo falando antes, né? Já sei o que eu vou falar, então tá tudo certo. Então, resumindo as características, tá? São células justapostas, então uma em cima da outra. Ausência ou pouco líquido da matriz extracelular. Por quê? Porque elas estão bem coesas, bem juntinhas. Células apoiadas na membrana basal. Essa membrana basal, que é essa lâmina basal que faz a neoformação, a produção de novas células. Ela é avascular. Quando a gente fala A, é sem. Então, sem vascularização. Já falei, não tem vasinhos sanguíneos. Não possui inervação, exceto esses receptores sensoriais, que eu já falei que são as terminações nervosas livres, dos corpúsculos de Ruffini, Pacini e Meissner. Fácil regeneração, né? Vai trocando a pele, vai regenerando. E embaixo dela sempre tem um tecido conjuntivo, que é o de preenchimento. E tecido conjuntivo fica para uma próxima. Então, se você gostou, acompanhe o canal, se inscreve no canal. Fica ligado!